Ok, boa noite a todos e a todas. Eu sou o professor Alípio. Estamos aí mais numa semana de conhecimento da Faculdade EPG. Então, vamos falar aí de um ponto importante dentro do conhecimento, hoje, da área de saúde, que é sobre o fortalecimento dos laboratórios clínicos. Então, há muito tempo, nós falamos de laboratório clínico, mas muitas das vezes temos dificuldade de entender como tudo isso começou e, provavelmente, para onde, né? Qual o local que nós estamos indo, qual é o futuro do laboratório clínico. Né? Então, hoje, é de extrema importância entender o que é o laboratório clínico. Então, só para vocês terem uma ideia, eu sou desta época da laboratorial, no qual nós fazíamos inoculação de urina num anfíbio, num sapo, numa rã, para diagnóstico, né, ou melhor, para determinação se uma mulher estava grávida ou não. Então, nós não tínhamos esses testes rápidos, nós não tínhamos o beta-HCG dosado. Nós fazíamos em sapo. Por quê? Sabemos que o beta-HCG, esse hormônio, ele causa edema. Então, ao injetar no subcutâneo desse anfíbio, havia uma formação, né, aconteceria um edema generalizado, e a partir daí nós colocaríamos ele, né, como resultado final, positividade para a gravidez. Então, só para vocês verem quanto nós evoluímos dentro do laboratório. Com relação à história, né, então vamos falar aí, por exemplo, no século XVI, na Itália, por exemplo, os médicos faziam tratamento, porque nós não tínhamos exames naquela época, né, no século XVI, então os médicos tratavam muitos pacientes ou com sanguessuga ou com sangramento, fazíamos sangrias. Então tem até um relato na literatura que o presidente da República dos Estados Unidos, George Washington, teve um resfriado forte e, para tratá-lo, foi feito um sangramento, né, diariamente como tratamento, para tentar eliminar aquilo que eles não sabiam na época que era, se era uma bactéria, se era um vírus, nós não tínhamos conhecimento dessa, sabíamos que tinha alguma coisa errada, e eles achavam que o sangramento ia resolver. E hoje, acredita-se, né, pelos relatos históricos, que a morte dele foi devido a essa perda excessiva de sangue. Então, ele morreu provavelmente não da gripe, e sim de uma anemia grave. Então, nós passamos durante séculos aí fazendo esse tipo de tratamento, né? E hoje nós já evoluímos um pouco mais. Só para vocês verem, 1920, né? Nós estamos falando aí do começo do século passado, um hospital moderno, que tinha de 100 a 200 leitos, seria bem equipado se nós tivéssemos nesse hospital, né, no laboratório desse hospital, um microscópio, uma centrífuga, um queimador de Bunsen, que a gente chama normalmente de bico de Bunsen, e um colorímetro. Esse hospital, em 1920, era um hospital top, era um hospital fantástico, era um hospital de ponta no mundo. Então, isso foi o que aconteceu aí em 1920. Então, está aqui mostrando como era um laboratório nessa época. Tudo muito precário, né? Tudo manual, totalmente manual. Todos os testes não padronizados. Então, cada laboratório fazia o exame do jeito que queria. Então, se vocês observarem na imagem, nós vamos ver um microscópio, outro, uma autoclave, né, de bancada. Nessa época, a seringa, as agulhas, né, as seringas eram de vidro, as agulhas eram esterilizadas tal qual as
tal quais as seringas também eram de vidro e eram esterilizadas no próprio laboratório, né? Ou seja, nós fervíamos esse material e usávamos no próximo paciente. Então, nós tivemos aí um momento muito precário no começo do século passado, que era um laboratório bem precário, né? O microscópio, nessa época, não tinha luz, né? Então, na base inferior dele, perto dali onde ele tem um condensador, nós tínhamos um espelho. Então, nós virávamos por uma janela onde tinha luz, e a partir dali a gente conseguia fazer os exames. Quando era alguma coisa à noite, nós colocávamos uma lamparina, uma luz atrás desse microscópio, mirávamos o espelho para essa luz, e a partir dali nós fazíamos análise. E aí vocês vão perguntar, professor, mas o senhor pegou essa época? Sim, não no século XX, em 1920. Mas na década de 80, nós tínhamos muitos laboratórios ainda no Brasil extremamente precários, né? Então, nós fazíamos um diagnóstico, né, muito precário, né? Era totalmente manual, levava dias, alguns exames levavam horas para serem feitos. Na década de 60 e 70, aí nós começamos a ter balança, espectrofotômetro, aí veio o fotômetro de chama, veio o fotocolorímetro, vieram as centrífugas, e o laboratório o laboratório na sua totalidade, foram evoluindo, né? Então nós tivemos uma evolução. Mas mesmo assim ainda era muito precário comparado hoje. Né? Então nós vivemos um momento laboratorial muitíssimo complicado, que hoje nós trabalhamos com alta tecnologia, mas viemos de um laboratório muito precário, onde os profissionais tinham que se dedicar muito, né? Nós tínhamos poucos profissionais, mas a dedicação deles tinha que ser muito grande. Então, tudo isso, né, hoje, quando eu me deparo com um laboratório de alta tecnologia, eu fico encantado, porque eu aprendi da forma mais tradicional. O laboratório, antigamente, se pipetava sangue, se pipetava urina com a boca. Não tinha pipeta automática. Todas as pipetas eram de vidro e nós não tínhamos pera, nós não tínhamos esses acessórios de borracha para fazer a aspiração dessa pipeta. Então, o que a gente fazia? Botava a boca. Então, não tinham essa EPI toda que nós temos hoje. Então, na década de 80, quando eu comecei a trabalhar, era o avental, né, e eu brincava. E Deus, porque nós trabalhávamos com os materiais extremamente contaminados e o risco que a gente tinha todo dia. Então, nós tínhamos muita atenção. Então, todos os exames eram feitos com muito cuidado, né, para que minimizasse o máximo essa contaminação. Então, hoje, nós vivemos um laboratório de excelência, mas começamos dessa forma precária. Então, hoje, qual é a pergunta que a gente tem que fazer? Qual a importância do laboratório clínico? O que é hoje um laboratório de análises clínicas? Então, os laboratórios clínicos, que são os laboratórios de análises clínicas, são estabelecimentos de saúde que tem uma gama, né, uma gama de procedimentos que vai dar o quê? Suporte ao médico, auxílio ao médico no diagnóstico, no acompanhamento desse paciente, no tratamento desse paciente, no manejo desse paciente, no prognóstico de uma doença. Então, isso é o laboratório clínico. Nós fazíamos no passado e hoje continuamos fazendo da mesma forma. O que mudou? Se a anemia que tinha em 1930, em 1920, em 1970, 80, hoje ainda ela existe. Qual é a diferença? A velocidade que nós fazemos o diagnóstico, a facilidade que nós temos no diagnóstico, mas a anemia ferropriva continua sendo ferropriva. Eu tenho um livro na minha biblioteca pessoal de 1930 que falava da anemia ferropriva.
Se nós pegarmos a descrição que eles fizeram em 1930 de uma anemia ferropriva, uma análise hematológica dela, é idêntico à que eles descreveram em 1930. O que mudou foi a tecnologia, o equipamento, a forma de analisar o sangue. Mas a doença em si não mudou. E nós temos que ter consciência que o laboratório faz procedimentos para o médico fazer o diagnóstico. Mas a clínica é soberana ainda em relação ao laboratório. Então, a clínica fala mais seriamente do que o diagnóstico, né? O que o exame, né? Para realizar o diagnóstico, hoje a clínica médica teria que ser mais importante. Então, para que nós possamos entender, hoje, o que a medicina faz? 70% das decisões médicas atuais dependem dos resultados dos exames laboratoriais, mostrando a importância do papel do laboratório clínico no sistema de saúde atual. Ou seja, hoje o laboratório clínico, na atualidade, está sendo mais importante do que a clínica médica. Então, os médicos hoje faz menos anamnese, faz menos exame físico e faz mais exame de laboratório. Hoje, a decisão do diagnóstico está saindo dos laboratórios clínicos. Então, isso é um ponto importante para nós, profissionais de saúde, para os profissionais médicos, precisam entender o exame de laboratório. O exame tem que ser muito bem feito, tem que ser muito bem elaborado. Hoje, no Brasil, isso é um dado aí pós-pandemia, né? Que nós temos 14 bilhões de exames laboratoriais solicitados anualmente. E o que eu tenho que pensar? Qual é a segurança desse exame? Qual a qualidade desse exame? Qual o custo desse exame? Para que eu tenha um diagnóstico e um tratamento eficaz de doença. Então, nós fazemos muitos exames. Chega a ser um dado assustador essa quantidade de exame que nós fazemos no Brasil. Então, é um dado que a gente precisa rever. Será que precisamos de todos esses exames? Será que todos esses exames são muito bem feitos? Qual a qualidade desses exames? Então, é isso que nós precisamos ponderar. Nós tivemos aí um momento complicado, que foi ameaças à segurança nacional. Nós tivemos aí surtos de doença, epidemia, nós temos ainda, não saímos da epidemia aí de Covid. Nós temos a dengue, nós temos no Brasil a malária, e aí nós temos sífilis, AIDS. Então, nós temos grande quantidade de doenças ainda surtos de doença. Podemos ter um ataque bioterrorista a qualquer momento, então, tecnicamente, temos que estar preparados. Nós temos que ter ataques com liberações de produto químico, radiação. Então, você vê que nós temos aí um risco ainda mundial. E nós, de laboratório, nós, profissionais de laboratório, temos que estar preparados. Temos que estar atento ao que está acontecendo. E, a partir daí, melhorar a qualidade do nosso exame. Hoje, dados aí estatísticos,
estimam que 40 mil a 80 mil mortes ocorrem anualmente devido a erros diagnósticos evitáveis, ou seja, erro de diagnóstico laboratorial, erro de diagnóstico de imagem. Então, nós temos aí uma gama de pessoas morrendo por um erro laboratorial, ou por uma falha do controle de qualidade, ou o médico não saber, né, pedir um exame e não conseguir interpretar aquela quantidade toda de dados. Então, é uma situação muito complicada. É um número muito grande de mortes por um erro de diagnóstico. Será que nós, profissionais de laboratórios, né, nós que somos profissionais de laboratório, temos responsabilidade? Temos muita responsabilidade sobre isso. E aí, o que eu venho sempre falando, laboratórios clínicos fortes fornecem a base para o diagnóstico, para prevenção, para controle de doenças. Então, para melhorar a saúde e a segurança dos pacientes, nós temos que ter laboratórios muito bons. Laboratórios com alta tecnologia. Laboratório com profissionais muito bem preparados para isso. Bem formado. Então, o que eu preciso hoje? Preparar. O que vem a ser isso? Sustentar um sistema robusto de laboratório, desenvolver uma orientação técnica boa, oferecer um treinamento laboratorial com testes de qualidade, para que eu tenha relatórios eficazes, uma prática segura laboratorial. Então, hoje, quando eu ministro aula em cursos de graduação, pós-graduação, para profissionais que vão exercer análises clínicas ou os profissionais de saúde em geral, eu sempre boto esses pontos que são importantes. Então, o laboratório não precisa ter uma alta tecnologia. Ele tem que ter aparelhos para fazer, quer manual, quer automatizado, mas que os profissionais que manipulem esses equipamentos estejam preparados para entender o que está acontecendo. Então, apertar um botão e dizer, olha, essa glicose deu 110 miligramas por decilitro, é fácil. Saber juntar essas informações e verificar se os exames estão compatíveis para que eu possa soltar um laudo correto, isso precisa ser muito bem trabalhado com os profissionais que vão trabalhar em laboratório. Segundo, conectar. Promover soluções centradas no paciente para reduzir erros de diagnóstico. Conectando médico de classe mundial, líderes de saúde, profissionais de laboratório, por meio de equipe de gerenciamento de diagnóstico. O que vem a ser isso? Muitas das vezes, nós estamos no laboratório com um tubo de ensaio, com sangue dentro e um código de barra. Mas, como isso pode, somente o tubo e um código de barra, gerar um diagnóstico? Então, eu preciso ficar muito atento ao que eu estou fazendo. Me atualizar sempre no que está acontecendo. Casos de doenças que nós não conhecíamos e passamos a ter que verificar o que está acontecendo. Exemplo clássico que nós tivemos recente, Covid. Ninguém no mundo sabia como tratar esse paciente. Ninguém sabia no mundo como diagnosticar esse paciente. Tudo aconteceu de março de 2020 para cá. Nós estamos falando de 2 anos e meio, pouquinho mais de 2 anos.
né? Que o primeiro caso foi em dezembro de 2019, na China. Hoje nós já sabemos fazer diagnóstico, hoje nós já temos teste rápido. Então, evoluiu muito rápido a medicina. Por quê? Porque as soluções foram centradas nos pacientes e os médicos do mundo, os líderes de saúde, os profissionais de laboratório, se uniram para isso. Então, quando nós temos uma demanda tão grande de uma doença, nós temos que nos unir, né? Então, nós temos que participarmos, né? Nós temos que estar junto com a comunidade internacional, como profissional de laboratório, como médico, como biólogo, como biomédico, né? Como profissional, como farmacêutico, para entender o que está acontecendo no mundo. Nós temos que aproveitar essa conexão que hoje nós temos de conversar com o mundo inteiro e entender o que está acontecendo, né? Quem, antes da pandemia, queria falar em telemedicina, em telefarmácia, não se falava quase nisso. Hoje, com o Covid, né, com as doenças que vão surgindo, nós passamos a ter uma outra visão do que vem acontecendo. Então, hoje nós conseguimos falar com pessoas do mundo inteiro, nós conseguimos discutir diagnóstico, discutir resultados com o mundo inteiro. Então, mudou essa visão que nós tínhamos de mundo fechado em quatro paredes, dentro de um hospital, dentro de um laboratório. E aí vem uma parte importante, inovar. Então, nós temos que criar ferramentas, aplicativos, serviços laboratoriais, treinamento. Não preciso treinar um profissional de saúde presencialmente. Uma prática de hematologia, lógico que tem que ser presencial. Uma prática de microbiologia tem que ser presencial. Mas hoje, com a tecnologia virtual, nós podemos dar muito conteúdo teórico, muita troca de experiência profissional, usando uma realidade virtual. E o treinamento, para que isso aconteça, aí nós podemos fazer presencial. Né? Hoje, nós temos até laboratórios virtuais, que você pode fazer no seu laboratório, onde você trabalha, e eu no meu, e nós fazemos troca de informações, ministramos aulas dessa forma. Por quê? Nós precisamos aprimorar essas competências laboratoriais. Ser mais competentes, ser mais eficaz no que fazemos. Então, isso é um ponto importante. O que eu quero? Uma resposta. Fortalecer essas capacidades de resposta do laboratório clínico. O que nós estamos tentando trazer para o Brasil, que já existe fora do Brasil, mas nós estamos tentando trazer para dentro do Brasil, um sistema nacional de comunicação laboratorial. Por quê? Se você hoje tomar uma vacina da gripe, do Covid, sarampo, em qualquer lugar do Brasil, por uma carteirinha digital de vacina, eu consigo acessar se você tomou essa vacina, qual é o local que você tomou. A ideia nossa de laboratório é a mesma coisa. Se eu vou fazer um teste de glicemia no Amazonas, em Recife ou em São Paulo, que nós tenhamos acesso a esse dado. Para que possamos ter o histórico laboratorial, que hoje, muitas das vezes, nós temos no próprio laboratório. Então, isso já é uma realidade em muitos laboratórios. Você tem um banco de dados, né, uma nuvem que guarda todas as informações do paciente. Alguns hospitais já partiram para os prontuários eletrônicos, onde eu guardo todos os exames, ultrassom, raio-x, tomografia, ressonância, os exames de imagem, ficam todos guardados num banco de dados do paciente. Qualquer médico daquele hospital pode verificar. E hoje nós estamos começando em alguns hospitais disponibilizar isso via rede SUS, para que os médicos de outros hospitais também possam ver
desde que eles venham estar cadastrados. E nós queremos fazer isso também com a parte laboratorial, para que possamos ter a mesma informação. Então, essa comunicação de alcance laboratorial diminuiria custo, porque o paciente já tem um exame de glicemia, o paciente já tem um exame de urina que ele fez num ambulatório, ou fez numa clínica, ou fez num laboratório particular, há um mês atrás. Então, eu posso avaliar, eu posso comparar. Não, ele vem fazendo exame há 10 anos. Há 10 anos, esse não mudou o perfil desse paciente. Então, nós podemos acompanhar ao longo do tempo. Então, hoje, precisamos ter aí essa sonho, né? Nós estamos brigando em Brasília para que a gente faça esse sistema de comunicação nacional de alcance laboratorial. Então, um dos motivos de começar a integrar tudo via CPF, esse é um dos motivos também. Não é só a fiscalização do Banco Central, do imposto de renda, né, de ter os documentos num único local, mas também para que a gente tenha um link para que eu possa acessar e começar a obter dados da saúde desse paciente, os medicamentos que esse paciente está tomando, né, porque muitas das vezes o paciente vem na consulta com a gente e ele não sabe o medicamento que está tomando. Ou dá uma alteração no exame dele, será que é uma doença ou será que é um medicamento que ele está tomando? Então, isso passa a ser extremamente importante para nós, essa comunicação nacional do sistema de saúde. E que nós, do laboratório, somos extremamente favorável que isso tenha um alcance nacional, que tenha um alcance para todas as áreas da saúde. E aí vem o futuro, né? O que nós estamos esperando aí do futuro dos laboratórios? Então, os hospitais com laboratórios mais técnicos, mais especializados, com uma equipe muito boa. Hoje, nós estamos em centros de atendimento de urgência, em farmácia, às vezes dentro do próprio consultório médico, já estamos fazendo exames laboratoriais, os testes rápidos. Isso é extremamente importante. Ele é um teste que não vai me levar a um diagnóstico muito sofisticado, mas dependendo da situação, voltamos aí ao atual, o COVID, ele foi primordial para nós. Está positivo, já afasta a paciente, já põe em isolamento domiciliar, porque o teste de PCR demora, ele tem um custo alto, o teste rápido ajudou parcialmente. Tem as suas falhas? Lógico que tem. Mas nós podemos melhorar isso daí. Então, nós estamos melhorando. O paciente está com suspeita do infarto, né? Do infarto agudo do miocárdio. Hoje nós temos teste rápido de troponina, de miosina, de CKMB, para verificar se o paciente está infartado. Não sei quanto de enzima está, não sei quanto tempo ele está infartado, mas para um tratamento precoce da patologia dele, para que não tenha evolução mais séria até chegando à morte, eu posso fazer um teste rápido, né, para encaminhar ele para um hospital, para uma UTI, e depois eu vou realizar os exames de forma tradicional, com seus diagnósticos específicos. Mas eu já fiz uma triagem desse paciente. Então, isso é importante. Ensaio diagnóstico, né? Então, hoje nós temos os fabricantes de instrumento, cada dia, né? A cada dia passando mais e mais tecnologia para a gente, para testes mais rápidos, testes com mais segurança para o paciente, para o profissional que trabalha na área também. Isso passa a ser extremamente importante. Laboratórios clínicos de saúde pública, né? Então, nós vimos aí a importância dos laboratórios de saúde pública no diagnóstico do COVID, e anterior a isso, né? A gente fala muito do COVID, que é o mais próximo, mas anterior a isso, no diagnóstico do HIV, né? Ficou na mão, durante muitos anos, dos laboratórios públicos. Hoje, os centros de referência, né? Os centros de referências do HIV, hoje ainda está na mão do serviço público. O particular faz, mas o público faz muito mais. E aí nós temos os laboratórios comerciais, que é essas grandes empresas que estão investindo milhões
no diagnóstico de massa, né? Com laboratórios montados em grandes empresas e terceirizando, né? Para vários postos de coleta, para que você tenha um parque industrial da área laboratorial. E aí nós temos os organismos de acreditação de laboratório, então os que vão certificar se esse laboratório tem qualidade, garantia de qualidade. Então hoje é muito importante a certificação, a garantia de qualidade. Então isso é o nosso futuro, nós temos que ter. Então muitas das vezes você vai ver um laboratório, aí você fala, nossa, mas por que o exame nesse laboratório é mais caro do que no outro? Também está envolvido, né, a acreditação, a certificação desse laboratório. Quem está certificando é uma empresa nacional, é uma associação internacional, né, é uma empresa de acreditação internacional, empresas que desenvolvem padrões para laboratório, né? Então, hoje você tem um controle de qualidade rígido em cima disso daí, no qual nós compramos padrões nacionais e internacionais para que eu tenha uma garantia de qualidade, né? Desde da recepção até o laudo final, que vai para o paciente ou para o médico. Então, isso é extremamente importante, né? E os laboratórios de epidemiologia, né? Os especialistas em saúde pública. Então, nós precisamos desses laboratórios de epidemiologia que vão estar aí, nesse momento, fazendo o quê? Controlando. Então, surgiu uma nova cepa, hoje a gente só fala do Covid, mas surgiu uma mutação do vírus HIV. Será que temos medicamento para essa nova mutação? Houve um surto de malária, né? Nós tivemos aí surto de malária, nós tivemos epidemia de febre amarela, então nós tivemos várias doenças aí aparecendo, né? Que a Covid trouxe um momento diferente, então a gente fala muito do Covid, mas nós tivemos outras doenças, dengue, chikungunya, zika, a quantidade de pacientes hoje com anemia falciforme, com talassemia. Então nós temos que ter esses laboratórios epidemiológicos, esses laboratórios de saúde pública, para acompanhar o que está acontecendo, né? Hoje a gente vê a quantidade de crianças nascendo com síndrome de Down, crianças com uma grande, né, com espectro autista. Então, são doenças. Então, o exame do pezinho, fazíamos alguns exames hoje, né, do governo já tem mais de 50 parâmetros, o Plus, né, que é oferecido particularmente, né, com pagamento aí que teoricamente a gente acha caro, mas ele passa a ser irrisório pela quantidade de exame que é feito no teste do pezinho hoje em dia, para um diagnóstico precoce de uma doença possível. Então, são coisas que nós temos que ter aí como futuro dos nossos laboratórios. E aí, nós precisamos do profissional de laboratório. E aí, nós precisamos de preparação em resposta de emergência em saúde pública. Então, será que nós estamos preparados para isso? Treinamento e educação da força de trabalho de laboratório, né? Será que os nossos profissionais que estão saindo dos colégios técnicos e das universidades, das faculdades, estão preparados para assumir um laboratório? Será que o profissional que faz uma especialização tem conhecimento, tem treinamento para trabalhar no laboratório? Né? Porque nós estamos pensando o quê? Numa qualidade laboratorial. Né? E o ser humano, não adianta ter um computador de última geração, um equipamento de última geração, se nós não temos profissionais capacitados, especializados para trabalhar com aquele equipamento, para entender se aquele resultado tem qualidade, se aquele resultado é compatível com a clínica. Então, não adianta o médico ser bom se o laboratório é ruim. Não adianta o laboratório ser bom se o médico é ruim. Então, nós temos que trabalhar multidisciplinarmente, interagindo entre a gente. Por quê? O que eu preciso? A segurança do paciente. O meu foco tem que ser a segurança do paciente e a excelência do diagnóstico.
E aí vem a informática laboratorial, o intercâmbio de dados, a biossegurança do laboratório, a qualidade desse exame, tudo isso para garantir a segurança do paciente e a excelência laboratorial. Então, esse é o meu foco. E aí, hoje, nós temos esses laboratórios, né? O que é a atualidade, o que é o futuro. Hoje, os laboratórios são trabalhando com robótica, com automação, com código de barra. Nós temos hoje robô que faz pipetagem, nós temos entrega automatizada, o exame sai da máquina direto para o prontuário do paciente, ou para o e-mail do paciente, ou para o WhatsApp do paciente. Então, nós temos muitas formas de comunicação, o resultado sai muito mais rápido. Então, isso nos tornou mais eficaz em relação à liberação, à velocidade de realização do exame. Mas nós precisamos tornar mais eficiente e fornecer melhores resultados. Então, não é a máquina só que precisa ser de primeira linha, não é só a máquina que precisa ter esse conhecimento todo. Nós temos que ter o conhecimento de operar essa máquina e ter certeza do resultado que estamos soltando. Qual a qualidade do produto que nós estamos entregando para o nosso paciente. Então, hoje, nós temos aqui, por exemplo, nunca imaginamos isso. Hoje, nós temos automação em exame de urina. Nós podemos fazer manualmente, passando a fitinha, lendo banda por banda dessa fita, ou umedecer essa fita com urina e botar numa máquina para ela fazer a leitura, ou em automação. Máquinas que você põe a urina no frasco, e já vem da coleta, né, no frasco, e ela já faz a análise completa. Não só química, como células, cristais, ela já avalia tudo. Só que você precisa de um profissional operando essa máquina para que você possa interpretar esse dado, resolver, entender esse dado para você poder liberar. Porque a máquina também erra, porque a máquina foi programada por um ser humano. Então, podemos ter pontos aí divergentes, mas são pontos que nós precisamos ficar atentos. Por exemplo, em hematologia, hoje nós podemos usar o microscópio e analisar célula por célula. Nós temos microscópios automatizados que fazem a leitura de cada lâmina, identificando cada célula que está naquela extensão sanguínea. E, a partir dessa análise, o profissional, o especializado em frente a essa tela de computador, vai determinar quais são as patologias associadas, quais são aquelas células, se aquelas células estão analisadas de forma correta, e soltar um laudo. E hoje nós temos o EMA-Scan, que ele lê a lâmina. E eu consigo mandar até as fotos de cada célula para o médico, né? Por exemplo, o médico hematologista, ou se o médico quiser ver quais as células que nós observamos, quais as alterações, ele faz uma leitura de probabilidade de acerto de quase 100% de quem é a célula, se ela é um blasto, se ela é um mieloblasto, se é uma célula jovem, que célula hematológica é aquela, feito por um scan. Mas eu preciso de um profissional preparado para operar todas essas máquinas. Então, e não vai ser um engenheiro de computação, né? Esse engenheiro os profissionais de TI vão dar apoio a gente. Mas somos nós, profissionais de laboratório, que vamos estar à frente desse equipamento, analisando o resultado liberado por essa máquina. Então, isso passa a ser um componente extremamente importante. Né? Então, nós temos automação para quase toda a área de laboratório. Nós temos automação para microbiologia, onde nós não precisamos ter contato mais com a urina do paciente, com a secreção do paciente. Ele faz a semeadura da placa, ele faz os testes bioquímicos, ele faz os testes antimicrobianos, ele descarta o material, esteriliza o material, né, descontamina o material para jogar fora. Então,
Então, ele faz tudo automático. Então, hoje nós temos parques industriais de laboratórios funcionando 24 horas por dia e 7 dias por semana, mas, se vocês observarem em todas as imagens, tem um profissional por trás desse equipamento. Hoje, um dado estatístico que nós temos é que precisamos aumentar a quantidade de profissionais para a área de laboratório que nós estamos perdendo. Está caindo o número de profissionais para a área de laboratório. E aí, o que nós precisamos falar? Do futuro próximo, né? Do aumento. Hoje, nós temos aí o aumento dramático dos testes no ponto de atendimento, nos testes domiciliar. Então, hoje, se você quiser fazer um teste COVID, você pode ir lá numa farmácia, você pode ir num laboratório, você pode ir num hospital, ou você pode comprar o kit e fazer na sua casa. Então, você tem que entender que isso é uma realidade para nós, profissionais de laboratório. Vai tirar a nossa função? Não. Por exemplo, nas farmácias agora, os farmacêuticos estão fazendo alguns exames. Estão autorizados a fazer alguns exames. Isso vai ajudar no quê? No acompanhamento farmacoterapêutico, isso vai acompanhar naquele paciente que não conseguiu ir até o hospital. Nós não vamos fazer o diagnóstico, nós vamos fazer o exame, entregar na mão dele e falar, procura um hospital o mais rápido possível, porque sua glicemia está muito alta, porque o seu colesterol está muito alto, a sua amilase está muito alta. Né? Então, são dados que nós vamos ter, que depois vão ter que ser confirmados via laboratório tradicional. Alguns nós já conseguimos, com os testes rápidos, já começar o tratamento, mesmo em pronto-socorro, em hospitais, hoje nós temos esse perfil do uso desses testes rápidos, né? Hoje nós temos testes não invasivos ou menos invasivos, né, acontecendo, né? Nós temos o aumento da espectrometria de massa, que vem crescendo muito isso daí para a área laboratorial, né? É mais rápido, você consegue pegar fragmentos de bactéria, você consegue fragmentos de vírus, e isso pode chegar a um diagnóstico rápido. Hoje tem laboratório de ponta na área de microbiologia, que eu solto em torno de 4 a 5 horas, basta ter uma secreção sua, uma coleta de um material contaminado seu, que eu digo a probabilidade, qual a bactéria e qual o antibiótico que essa bactéria é sensível. Então, tudo isso pela espectrometria de massa. São exames caros? São exames caros, mas é uma realidade. Diagnóstico molecular para o chip, né? Então, eu consigo ver várias coisas, ver mutação, ver mudança no perfil, né? Então, os microarray, hoje nós usamos muito na área farmacológica para ver se o paciente é resistente àquele fármaco, ou ele tem alguma mutação que compromete o uso daquele fármaco, porque até então nós como farmacêuticos, no passado, a gente falava, o paciente teve um efeito rebote a esse medicamento. E a gente já sabe que não era um efeito rebote, sim algum erro genético no citocromo ou em alguma molécula, né, alguma enzima do corpo dele que estava causando esse problema. Então, hoje nós temos aparelhos que fazem análise de uma única célula e a partir dali ele faz o diagnóstico. Então, você passa um grupo de células no aparelho, que chama cell sorting, né, que é um selecionador de célula, e ele identifica uma célula doente e já me dá o diagnóstico dela, né, com marcadores moleculares ou com marcadores através de anticorpos marcados. Então, nós temos aí um grande movimento aí nessa área molecular. E isso, o uso da robótica, né? Então, hoje, bactérias, vírus são complicados, então hoje nós temos toda uma robótica para isso. Então, e hoje nós estamos aí também com teletrabalho, né, que a gente chama o home, né, a casa de teletrabalho, né, então o home office para a área laboratorial, no qual você não precisa estar no laboratório,
é feito por exemplo, o scan hematológico, é feito o scan lá por um profissional lá, e o profissional pode estar em qualquer lugar, e a partir dali ele fazer a análise das imagens recebidas, e a partir dali liberar o laudo. Então, no Brasil não tem muito isso, ainda não é autorizado pelo Ministério da Saúde nem pela Anvisa, mas nos Estados Unidos nós já temos isso, né? Na área de citologia clínica existe muito isso, de você passar no laboratório, pegar a lâmina corada e levar para casa para o seu microscópio e analisar em casa. Mas hoje, através de sistema de computação, sistema de informática, a gente consegue analisar a imagem de longe. Eu mesmo já fiz isso, alguns alunos meus de especialização estavam no laboratório 2 horas da manhã, viram uma célula estranha hematológica, e aí mandaram para mim por WhatsApp, mandaram por e-mail, chegaram até a mandar pelo Instagram, falando, professor, o que é isso? Nos ajuda, tem um paciente aqui que está ruim no pronto-socorro, ninguém consegue chegar no diagnóstico, que célula é essa? O que o senhor acha dessas células? Né? Então, eu já fiz diagnóstico de neoplasia, já fiz diagnóstico de anemia, já fiz diagnóstico de infecção grave, várias situações, infecções virais. Então, já fiz alguns diagnósticos dessa forma. Lá no laboratório, eles finalizaram, analisaram, né, debateram sobre o assunto, mas eu fui um consultor à distância deles. Então, isso graças ao quê? A esse teletrabalho, a informática, né, a comunicação 5G que a gente tem aí hoje no mundo inteiro. Então, só para vocês verem, olha, aqui são robôs trabalhando, né? Então, máquinas que conseguem pegar o tubo específico desde a triagem, né? Então, vocês olham esteiras com vários tubos de todas as cores, a máquina separa por cor e manda para o departamento correto baseado no exame. Nessa imagem central, isso é um robô que faz coleta de sangue. Ele colhe por sistema vácuo, ele injeta agulha, ele enche o frasco, ele muda o frasco, ele rotula o frasco, ele faz tudo. A enfermeira só tem que acompanhar. A única coisa que o robô não faz, por enquanto, né, nesse caso aqui, é amarrar a fita elástica para pressionar para que você tenha menos refluxo de sangue. Você contém o sangue mais no vaso. Então, você vê, uma máquina fazendo isso. Nós temos as automatizadas e temos as chamadas semi-automáticas, né? Essa que você faz a coleta, você posiciona no vaso e ela seleciona e faz a perfuração. Essa maior no centro, ela faz sozinha o trabalho. Ela localiza a veia, ela fura a veia, ela tira o sangue, ela põe o algodão, né? Ela limpa com álcool, ela faz a punção, ela colhe o sangue, ela identifica o tubo, tira a agulha, pressiona e já põe o stop blood. Ela já tampa o local que já põe o curativo em cima. Né? Então, você vê todo um processo sem a mão quase que humana, tá? Mas precisa de um profissional ali que entenda o que está acontecendo, porque qualquer erro que essa máquina faz, você tem que ter um sistema de alerta, tem que ter um profissional ali operando esta máquina, tá? Então, você vê que nós estamos num momento de alta tecnologia. Então, aqui está o exemplo, né? Você tem os microarray, por exemplo, esse primeiro da esquerda aqui, onde você consegue fazer sequenciamento genético para ver mutação, né? Hoje nós temos chip que dá mais ou menos 10 mil genes diferentes. Então, ele pode fazer um gene card, onde vai contar para ele, né? Vai ter contabilizado nesse gene card, nesse cartão, nesse chip, todas as possíveis doenças genéticas que ele pode ter. Então, isso vai nos ajudar no quê? Se eu tivesse isso, né, eu pegaria os pacientes hipertensos, diabéticos, colocaria isso no chip. Então, qualquer lugar que o paciente for, a hora que eu introduzir o cartão dele com esse chip, vai me aparecer que ele tem predisposição a diabetes, ele tem a genética para ser diabético. O que vai acontecer? Se ele tiver com a glicose alta, eu já sei que ele está descompensado, que pode ser que a diabetes dele está entrando em atividade, né? Então, isso vai ser muito importante. Hoje, nós temos aí, se vocês olharem no centro, vocês vão ver que é
é a química seca, que a gente chama. Toda a reação acontece dentro desse círculo e é lido esse slide. Então, isso aí é o GOT, é uma transaminase, tá? Está analisando uma transaminase com uma gota de plasma do paciente. Isso é chamado de química seca. Uma das empresas que mais faz química seca no mundo é a Kodak. Hoje ela tem máquinas, esses slides da Kodak, que faz exame no mundo inteiro na forma de química seca. Diminui o número de reagente e diminui o material sendo jogado na natureza. Aqui do lado são os testes rápidos, com uma gota de sangue, e nós temos perfil para lipídios, para diabético, para doença renal. Então, cada chip desse aqui, você vai colocar uma gota de sangue e ele vai analisar um perfil. Ácido úrico, ureia e creatinina, perfil renal. AST, ALT, bilirrubina e fosfatase alcalina. Eu estou vendo o perfil hepático. Ureia, creatinina, colesterol, ácido úrico, glicose. Estou fazendo um perfil de UTI. Um perfil para hematologia, onde ele vai a hemoglobina, AST, ALT, né, são marcadores hepáticos. Então, tem uma infinidade muito grande hoje, e você tem esse chip, uma gota de sangue, e você já faz isso. Isso seria interessante, por exemplo, para ter dentro de uma UTI, dentro de um centro cirúrgico, num pronto-socorro, para exame rápidos. Quem vai operar essa máquina? Um profissional de laboratório. Né? Então, hoje, as equipes multidisciplinares estão dentro de todas as áreas hospitalares. Então, isso passa a ser um ponto importante. Isso, nós não imaginávamos que nós teríamos isso tão rápido. Hoje, nós temos esse sistema de monitorização contínua de glicose, que a gente chama de holter de glicose, onde o paciente pode acompanhar o dia inteiro qual é a glicose dele. Né? A gente implanta uma agulha, a gente implanta essa agulha no subcutâneo junto com esse bottom. E esse bottom é o quê? É um chip. E ele vai analisar quanto que você tem de glicose circulando. Então, eu não preciso mais furar o dedo todo dia para dosar glicose em casa. Eu posso usar esse aparelho. Então, meu paciente diabético pode ser feito pelo próprio aparelho, pode ser feito via celular, posso transmitir isso via Wi-Fi, posso usar um monitor, por exemplo, que está mostrando aí um monitor na cintura para acompanhar de hora em hora, de meia em meia hora, 2 vezes ao dia, 10 vezes ao dia, quantas vezes for necessário, dá para fazer esse tipo de análise. Sempre, né, aquele na cintura, você tem como um aparelho conectado em você, o outro é um celular, é um aparelho que você encosta e ele faz essa leitura através de Wi-Fi, através de Bluetooth, a gente consegue fazer toda essa interligação e aí, se preciso for, fazer um acompanhamento, mandar para o médico. Então, isso é extremamente importante. Né? Isso pode ser feito durante a noite para saber se o paciente está tendo um pico de glicemia à noite. Então, é muito importante esse processo. Aqui, por exemplo, olha lá, teste de HIV rápido, teste de sífilis rápido, teste de hepatite rápido, hepatite B, hepatite C, um teste rápido, uma gota de sangue, eu vou analisar e vou determinar. O paciente tem uma suspeita de hepatite C. Depois eu vou mandar para o laboratório tradicional fazer a análise, mas eu preciso saber isso rápido, porque de repente ele vai entrar numa cirurgia, né, ele é portador de HIV, ele vai entrar numa cirurgia, tem todo um procedimento diferente, né? Do lado direito, vocês podem ver que nós temos aí testes rápidos para meningite meningocócica, né? Teste rápido para líquor, onde eu posso ver bactéria, eu posso ver vírus, eu posso ver Neisseria, eu posso ver fungo, tudo um teste rápido, por aglutinação. Por quê? Certas meningite pode matar em horas. Então, quanto mais rápido eu chegar a um diagnóstico, mais rápido eu consigo tratar o paciente. Tá? Então, esses são os famosos testes rápido que nós temos aí. Opa. Ó, H. pylori, tá certo? Gota de sangue. Hoje nós achamos o antígeno aí do H. pylori,
que causa gastrite, refluxo, mas pode, né, tem vários estudos dizendo que o H. pylori pode causar câncer de estômago. Então, hoje eu consigo fazer um teste rápido. Porque para que eu possa fazer o diagnóstico do H. pylori, eu preciso sedar um paciente, fazer uma endoscopia, coletar a secreção do estômago, mandar para o laboratório para fazer o teste. Né? Hoje eu consigo fazer isso ambulatoriamente com uma gota de sangue. Depois, se caso dê positivo mesmo, eu posso investigar através de uma endoscopia, aí eu tenho tempo, mas eu já sei que o paciente tem H. pylori. Então, já posso começar a tratar ele com antibiótico, até que marque, por exemplo, não estamos falando numa endoscopia, num processo particular, mas, por exemplo, num serviço de saúde pública. Às vezes demora 6 meses para marcar uma endoscopia. Se eu tiver um teste desse rápido, eu começo o tratamento do paciente bem antes. Né? Olha aqui o outro, um perfil cardíaco, onde eu tenho CKMB, troponina e mioglobina. Quantos pacientes pode ser que não morra, pode ser que não vá para uma UTI, não tenha uma necessidade de tratamento tão intenso, porque nós demoramos a fazer o diagnóstico? Um teste rápido. Né? Então, os próprios laboratórios hoje estão trabalhando com teste rápido. O vírus da influenza, né? Esse último aí é o vírus da influenza. São testes para vírus, para ver se o paciente é portador, então, de repente, está resfriado. A gente está na dúvida se é Covid, que já tem teste rápido, mas pode ser influenza. Fazemos os dois. Porque a biologia molecular disso é muito cara. Esse teste rápido é mais barato. Esse teste aí que está no meio, em vermelho, são testes que nós usamos para droga. Então, nós temos aí cocaína, nós temos maconha, morfina. Então, nós temos hoje vários testes rápidos para a droga também, que os laboratórios estão fazendo. Porque o paciente chega num estado, às vezes, muito agitado, ou sofreu um acidente, né, teve alguma confusão no meio desse processo do paciente chegar até o hospital. Será que ele está drogado? Porque pode ser que eu tenha que levar ele para a cirurgia e durante a cirurgia ele morre porque ele já estava com um produto tóxico no corpo dele que pode interagir com o anestésico, por exemplo. Então, você vê que nós podemos trabalhar de várias formas isso daí. Então, nós temos altas tecnologias, nós temos exames rápidos, nós temos laboratórios fantásticos funcionando. E aí, o que nós estamos hoje, né? Como que eu vejo isso? Então, escassez de profissionais especializados em todo o país e no mundo. Qual é a pergunta? Por quê? Curso de especialização em análises clínicas sendo fechado porque não tem profissional estudando. Não tem interesse do profissional de biologia, de farmácia, de medicina, de biomedicina, querendo fazer especialização em análises clínicas. Ou seja, nós temos profissionais, tecnólogos, técnico em medicina laboratorial, que a gente chama, com lacunas formativas. Então, eles querem trabalhar, mas não querem estudar. Isso passa a ser um problema. E o que levou isso? Um salário baixo. Então, se você não está bem preparado, se você não está bem capacitado, você não pode exigir um salário alto. Então, isso passa a ser um problema muito sério aí hoje no mercado. Né? Então, nós temos que melhorar, nos especializarmos, tornarmos melhores profissionais, para que a gente possa pleitear salários melhores. E um outro ponto muito importante, como a gente não tem mais tantos profissionais indo para a área de análises clínicas, nós passamos a ter um negócio chamado envelhecimento da equipe. Então, os profissionais, vamos falar, o mais top, os profissionais melhores, mais especializados, com grande conhecimento, estão envelhecendo. E nós não estamos renovando esse grupo de profissionais. Então, isso passa a ser um complicante também. Então, quando a gente fala em alta tecnologia, nós temos que falar isso também. Cadê, né, onde está esses profissionais
para a área de laboratório. Onde estão eles? Cadê os biomédicos, né? Hoje a gente vê que os biomédicos estão indo muito para a área de estética, os farmacêuticos indo para a área de estética, para a área de indústria, e estão abandonando a área laboratorial, que era parte importante da vida profissional deles. Então, isso passa a ser também um complicante. Mas eu também acho que o profissional farmacêutico que vai para a área de consultório, que vai para a área de estética, o biomédico que vai para a área de estética, ele também tem que entender de análise clínica. Porque o paciente que vai parar no consultório deles, que vai ser tratado por eles, pode ter doenças. Será que o profissional sabe como resolver isso? Interpretar aquilo? Será que aquele paciente, de repente, ele tem uma trombofilia e você vai fazer um procedimento estético com ele e ele tem hematomas, hemorragias, né? Naquele procedimento, mesmo sendo pouco invasivo, com microagulhamento, ele começa a sangrar. Por quê? Porque ele tem uma doença de base. Então, precisamos nós, profissionais, independente de qualquer área da saúde, nutricionista, o enfermeiro, o médico, o farmacêutico, o biomédico, o biólogo, todos nós que trabalhamos com o ser humano, que trabalhamos com animais, precisamos entender um pouco de análises clínicas. Porque senão, nós vamos fazer alguma coisa errada. Porque nós não entendemos o que está acontecendo com o nosso paciente muitas das vezes. E aí, o que precisamos fazer? Precisamos especializar. Então, hoje, nós temos as especializações em análises clínicas, nós temos as especializações em microbiologia, em hematologia, em biologia molecular. Precisamos ter uma base muito boa. Então, o que nós precisamos fazer é estudar, é conhecimento. Então, eu sempre parto da seguinte premissa. Conhecimento. Invista em conhecimento. Porque o dinheiro passa a ser uma consequência. Então, se você é um bom profissional de microbiologia, de hematologia, de citologia, o dinheiro passa a ser uma consequência. Você passa a ter um passe valorizado. Você vai ter mais gente procurando você no mercado, né? Então, hoje nós temos as empresas a gente chama de caça-talentos, os headhunters, que ficam procurando profissionais de excelência, via LinkedIn, via redes sociais, aqueles profissionais que se destacam naquela área. E esses profissionais ganham dinheiro, ministrando curso, palestra, fazendo consultoria, trabalhando, né, sendo PJ em algumas empresas para trabalhar parte do dia, parte da semana analisando exame. Eu mesmo já trabalhei assim, desta forma. Eu ia 2 vezes por semana, o dia que tinha material para eu trabalhar. Então, vai ter uma coleta desse material, né, num sangue de cordão umbilical, eu ia para o hospital e ficava lá até terminar o procedimento. Se não tivesse, eu não precisava ir. Né? Então, eu ia on demand. E eu recebia meu salário no final do mês, como PJ integral, independente se eu fui 1 vez, 10 vezes ou 20 vezes. O que eu precisava é fazer o exame quando necessário. Então, é isso que a gente tem que ter em mente. Como eu vou trabalhar? Como o meu laboratório, sou dono de laboratório, meu laboratório vai trabalhar? Qual a qualidade que eu quero desse exame? E isso a gente tem que estudar, não tem como. Não tem internet, não tem blog que vai resolver. Pode nos ajudar, mas ainda a troca de experiência é extremamente importante. Então, eu queria passar, não sei se eu fui claro para vocês sobre o que é um laboratório, qual é o futuro do laboratório, o que nós esperamos dos profissionais dos laboratórios. Agora eu abro, né, para vocês, para perguntas, se alguém tiver alguma dúvida, quiser compartilhar sua experiência, nós ficamos aqui à vontade para que vocês possam interagir com a gente aí nesse processo. Deixar pergunta, o bate-papo, deixa eu ver aqui, abrir o chat.
Se alguém quiser abrir o microfone, pode. Se alguém quiser mandar via chat, também pode. Eu fico à disposição de vocês que queiram saber alguma. Então, eu queria agradecer aí vocês de estarem aí me escutando, falando, trocando um pouco da minha experiência com vocês, do que é o futuro da profissão aí de laboratório, qual a visão que nós temos no laboratório. Gostaria de agradecer, agradecer o IEPG aí pela oportunidade de falar um pouco da profissão laboratorial. Foi uma profissão que eu escolhi aí no começo da década de 80, e hoje sou profissional da área, sou docente da área de especialização, da área de graduação, já dei muitas aulas aí. Muito obrigado a vocês, uma boa noite, e precisando, estamos por aí, o IEPG está de porta aberta para vocês, e tudo que precisar da gente, como profissional ou como instituição de ensino, nós estamos à disposição. Muito obrigado e uma boa noite para vocês.